Como é que surgiu a companhia, né? O pessoal do Faroeste, né? O pessoal do Faroeste. Show. O pessoal do Faroeste surgiu, a gente montou um espetáculo lá atrás, que era inspirado, era um musical inspirado no Faroeste Caboclo, da Legião Urbana. Chamava Um Certo Faroeste Caboclo. E que ano foi isso? Isso foi em 98. E foi um sucesso, assim, em São Paulo. Era um musical muito bacana mesmo. Lá em São Paulo. Foi o Renato Russo tinha acabado de falecer. O texto foi escrito como uma homenagem ao Renato Russo pelo Paulo Faria, que é autor, fundador da Companhia Pessoal do Faroeste. Sim. E faleceu agora em 2024. Saudoso Paulo Faria. E ele escreveu esse texto e começou a juntar uma galera ali que fazia teatro em São Paulo. Ele realizava várias leituras do texto, tal, e foi formando o elenco dele. E eu acabei fazendo, e a companhia surgiu dessa primeira montagem, por isso que chama Pessoal do Faroeste, que é onde a gente chegava, as pessoas falavam, o pessoal do Faroeste tem o pessoal do Faroeste, e a companhia foi, e quando acabou o espetáculo, veio outro, a gente viu que ali tinha que a gente era uma companhia, né? Muito em torno da figura do Paulo Faria, que carregava era o militante mesmo ali da companhia. Aí tem toda uma história grande que já se desvincula dessa história do Faroeste, né? A gente teve algumas sedes em São Paulo, hoje em dia já são, sei lá, mais de quase 30 espetáculos que foram feitos. E ficou só em São Paulo ou chegaram a rodar por alguns teatros? Não, a gente sempre faz, todos os nossos espetáculos a gente roda. O próprio Faroeste lá atrás a gente fez Norte e Nordeste, a gente viajou pelo Brasil todo. Que legal. E nosso espetáculo, sim, a gente costuma fazer interior, a gente tem uma temporada em São Paulo, mas a companhia, ela é de São Paulo, assim, os temas, tem alguns espetáculos menores que a gente costuma viajar mais, mas a gente, os processos de trabalho da companhia, eles têm uma ligação com a cidade. Geralmente surge o espetáculo a partir de pesquisas com a cidade, do entorno de onde é a nossa sede. Então a gente montou, por exemplo, o Cine Camaleão, que era sobre a Boca do Lixo, ali a Rua do Triunfo, que era onde era a nossa sede, ali na Luz. Então ali a gente trouxe para o palco a história do cinema brasileiro na década de 70, das pornochanchadas, que a gente estava na rua deles, e ali a gente tinha um contato inclusive com cineastas veteranos daquela época, e o texto foi escrito durante o processo. Então começou com uma pesquisa que virou um espetáculo teatral. Teve O Homem Não Entra, que era ali, tratava da prostituição no Campos Elíseos ali, que tinha uma zona de prostituição que foi enxotada de um lugar e depois foi... Enfim, é a história da cidade de São Paulo, né? E a gente foi... O Rebentos é sobre os cortiços ali no Bexiga, coisa. Então, são vários espetáculos que a gente surgia a partir de um debate. De uma coisa. Então a companhia é muito ligada à cidade de São Paulo e faz parte de um movimento maior em São Paulo, que são os coletivos de grupos, que hoje está muito forte aí na cidade, tanto esteticamente como politicamente. É uma força do teatro, o movimento de teatro de grupos em São Paulo. Que bacana, hein? E da qual a pessoal do Faroeste faz parte. E vocês têm um local fixo para se apresentar? Sempre tivemos, né? A gente, até a pandemia, né? Até a pandemia que a gente teve que parar, né? Tudo, todo mundo parou, o mundo parou. Esses trabalhos. Mas primeiro a gente sediou ali próxima à Rua Augusta, onde hoje é o Centro Cultural Capobianco, era a nossa sede, ficamos 5 anos lá. Depois fomos para o Campos Elíseos, que era na Rua Cleveland, e depois nossa última sede foi ali na Rua do Triunfo. E é um teatro mesmo, era a nossa sede, era um teatro. Ali tinha tinham 2 espaços de apresentação, sendo que o de cima, depois que meu pai morreu, levou o nome do meu pai, chamava Sala Humberto Magnani. Que legal! E
E era um espaço de apresentação, a gente recebia também outras companhias que se apresentavam sim. lá. Teu pai chegou a fazer parte, a visitar? Não, meu pai, sim. Meu pai, no começo ele falava que ele fazia... Ele e os pais, que a gente era mais jovem, né? De outros atores da companhia, eles formavam uma associação de pais e mestres do pessoal. Que legal. Mas sim, ele era parceiro, estava sempre lá. Esse ano são 28 anos, então, de companhia? 28 de companhia. 28. Vocês estão planejando alguma coisa aí para esse ano? Sim, a gente tem... Na verdade, é uma retomada, né? Assim, a gente tem 2 espetáculos que a gente tem na mão, assim, prontos, que é o Borboleta Azul e o Meio-Dia do Fim. Que a gente está colocando eles de volta em cartaz. Nós temos um projeto de montar Mulher Macaco, que é um texto do Paulo Faria muito bacana, que se passa num circo também. Que legal. Foi um texto que ganhou o Prêmio Nacional de Dramaturgia Plínio Marcos, lá no ano 2000 também. E temos... Projetos são vários, né? Que bacana. Temos alguns projetos assim que... Como que vocês lidaram na pandemia, voltando aí, né? Vocês estavam fazendo alguma peça ali importante, teve que parar, como que foi? Estava num processo de montagem de um espetáculo chamado... Estava em cartaz, um espetáculo chamado Brancos e Malvados. Do Paulo Faria também, que surgiu aí de um processo de pesquisa todo lá. E aí entrou a pandemia, né? Teve que parar tudo. Mas a companhia, e eu digo isso, na verdade, como um mérito do Paulo Faria mesmo, o diretor, que ele ficou ali na sede, né? Porque ele morava ali também. Entendi. E aí a gente começou ele começou um trabalho durante a pandemia. A gente teve o projeto Fome, que é uma websérie que está na internet, com alguns episódios e que foram feitos em vídeos, tal. Começamos a trabalhar com o que tinha, né? Como todo mundo começou a fazer pela internet as coisas. Teve algumas leituras e teve distribuição de cesta básica, assim. A companhia virou um centro de distribuição de cesta básica ali para os moradores de rua ali da região. Enfim, a companhia já tinha uma atuação ali é a Cracolândia, né? A gente teve um projeto chamado de Braços Abertos na administração do Haddad, que a gente atuou na Cracolândia com oficinas, com coisas. Dali saiu um filme chamado Desheróis, sobre os usuários. A gente fez um documentário ali na Cracolândia. Então já tinha essa relação com o bairro. Então na pandemia essa relação continuou com o que tinha, com o que precisava ser feito ali no momento, que foi conseguir arrecadar e distribuir. Foram muitas milhares e milhares aí de cestas básicas e parceria, mas aí acabou, porque aí a gente não tinha como pagar o aluguel mais do espaço, as coisas foram... O Paulo Faria foi dar um tempo lá em Belém do Pará, que ele é de Belém, e a gente acabou entregando a nossa sede. A gente entregou. Hoje a gente está sem sede, porque a gente, na pandemia, teve Passou que devolver. por essa dificuldade.